Boa noite. Mais uma aula da disciplina de Boas Práticas e Manipulação de Alimentos, dando continuidade no trabalho que nós começamos na aula passada, que é a elaboração do Manual de Boas Práticas. Na aula passada nós falamos sobre as boas práticas e sobre a importância que a segurança dos alimentos, esse é o principal objetivo, que é garantir o consumo de determinado produto, que isso não cause qualquer tipo de prejuízo ao consumidor, principalmente um prejuízo na saúde. Então, para isso, é necessário a implantação, dentre outros sistemas, das boas práticas na manipulação e do tema da aula de hoje, que são os procedimentos operacionais padronizados, os chamados POPs. O que são os POPs? São ferramentas também de controle da gestão da qualidade. Então, eles atuam no sentido de garantir os resultados esperados em relação às condições que você possui para a produção desse alimento. Hoje nós vamos ver mais especificamente sobre o POP, que o POP tem o objetivo de padronizar, como eu vi dizendo, padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução das tarefas fundamentais para o funcionamento de um correto processo de produção. Ou seja, ele garante ao usuário que a qualquer momento que ele se dirige ao estabelecimento para adquirir aquele alimento, que as ações tomadas para garantir a qualidade desse alimento sejam sempre as mesmas, sejam um padrão. De um turno para o outro, de um funcionário para o outro, de um dia para o outro, quer dizer, aumentando dessa forma a previsibilidade dos resultados e minimizando as variações causadas ou por imperícia, por mau uso das condições de trabalho, etc. Isso deve ser independente. Desculpe. Isso deve ser independente se falta um funcionário, se está de férias ou se você teve que trocar esse funcionário. Então, esse procedimento ele é padrão, é do seu estabelecimento. Cabe aos funcionários que forem passando por essas etapas da produção se adequarem a este procedimento, certo? Não é uma coisa que o funcionário é que vai chegar e vai definir como que é feito. Tem que existir um mínimo de padrão do seu estabelecimento para que os funcionários possam desenvolver. É como se fosse uma receita de bolo. Quer dizer, você dá a lista dos ingredientes, o modo de preparo, você vai controlar o forno para ele não queimar. Então você segue todos esses procedimentos para ter um resultado satisfatório. E o POP, Procedimento Operacional Padronizado, ele é muito importante porque você não pode falar de manual de boas práticas sem falar do POP e vice-versa. Quer dizer, o Manual de Boas Práticas é um documento mais abrangente. Como a gente viu na última aula, ele tem muito mais tópicos. Então, ele consiste em demonstrar todas as formas de como o estabelecimento procede às boas práticas. Já os POPs, eles detalham especificamente quando e quem é que vai ser responsável por determinada etapa do processo de produção. Então, ele vai disponibilizar um arquivo de texto que tem todo um parâmetro como forma de complementar o manual de boas práticas, deixando ele mais completo. Então, eu vou disponibilizar para vocês um texto que fala sobre o POP, complementando o material da apostila, certo? E no final do texto eu trago um modelo, um exemplo de como é um POP. Esse POP é o procedimento operacional padrão sobre a higienização de equipamentos, ambientes, utensílios, etc. Então, como eu disse, existem vários outros exemplos desse POP
para várias utilidades. Ou seja, o Manual de Boas Práticas junta todos esses procedimentos de cada parte do processo de produção e monta um manual. Ele junta, né, todos esses procedimentos. O POP é mais específico, por exemplo. Pode existir um POP de capacitação, higiene e saúde dos manipuladores. Quer dizer, ele vai tratar especificamente como que deve ser a higiene, como que deve ser o uniforme, os EPIs e tal, que precisam ser utilizados pelos manipuladores. Pode ter também um outro POP do controle da potabilidade da água. O estabelecimento também é responsável pelo controle da água, por isso que naquele checklist das manutenções periódicas tem também a questão da lavagem da caixa d'água, se não me engano é a cada 6 meses. Lá naquele procedimento na aula anterior, hoje equivale a 2 aulas, então é a quinta e a sexta. Na terceira aula a gente fala sobre essa periodicidade da manutenção, e onde fala da caixa d'água. Então pode ser também, e deve ter um POP do controle integrado de pragas urbanas, enfim. Cada procedimento requer o seu POP, o seu procedimento operacional padrão. Então a junção de todos os POPs, como eu já disse, é que vai formar o seu manual de boas práticas, que vai ficar, portanto, assim, extremamente completo. Na aula passada eu percebi, com o feedback dos alunos e à medida que eu fui recebendo alguns materiais, sobre aquele início do POP, aqueles três ou quatro primeiros tópicos que eu pedi equivalentes à aula passada. Então eu vi que muitos tiveram dúvidas em relação ao início da elaboração do manual. Quer dizer, com isso, a gente quer que ao final da disciplina todos vocês estejam aptos a montar um manual. Eu percebi essa dificuldade e tive também alguns feedbacks que de repente seria uma atividade para a gente fazer em sala de aula. Eu concordo, é um instrumento importante que, no meu ponto de vista, vocês vão precisar dominar esse conteúdo até o final da nossa disciplina. Então, como nós vamos ter esse segundo bimestre, muito provavelmente a partir de agosto, com fé em Deus, com aulas presenciais, então nós vamos dar continuidade, porque a gente vai ver também o processo de conservação de alimentos para poder fechar essa disciplina, além dos procedimentos padrões, enfim. Então, até o final, a gente tem tempo para ir montando esse manual. Não precisa, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos tirando por aqui, e à medida que nós voltemos com as aulas presenciais, a gente conclui o manual com explicações em sala de aula, quer dizer, aí fica mais fácil também para tirar as dúvidas, né? Então, como atividade de hoje, vou disponibilizar o material sobre o texto, sobre as POPs, sobre o segundo tópico nós vamos falar daqui a pouco, mas vai ser da apostila. Então, como atividade da aula de hoje, eu peço que vocês iniciem, pelo menos, deem continuidade lá no Manual de Boas Práticas, no item 5, somente o item 5 vai ser para a aula de hoje, que é o fluxograma do processo produtivo. Apesar da palavra fluxograma, não diz respeito só à imagem, ao fluxograma como vocês conhecem. Para montar esse fluxograma, que nós faremos no decorrer das próximas aulas, eu preciso que vocês próprios, quer dizer, dentro das empresas que vocês criaram ficticiamente, ou das empresas que vocês escolheram para fazer o manual, ou como eu vejo que muitos têm negócio próprio, estão fazendo do próprio negócio, que isso é bem interessante. Então vocês vão descrever, com essa atividade de hoje, cada etapa desse processo de produção que acontece lá no estabelecimento que você escolheu, entendeu? Vocês vão descrever para mim como que é a chegada da mercadoria, como que vocês recebem isso, é através de uma transportadora, é através vocês compram no supermercado,
Ou vocês vão direto ao produtor, numa chácara ou na indústria, buscar essa matéria-prima? Como que ela chega para vocês? Segundo, vocês vão dizer aonde que esse produto é guardado. É um estoque seco, ele fica lá, por exemplo, azeitona ou cerejas, enfim, ele chega geralmente em temperatura ambiente e após você abrir, você deve levar ele para refrigeração. Então, como que fica condicionado essa matéria-prima dentro da empresa de vocês? Você chega com ela, vai direto para a câmara fria, você utiliza de imediato? Isso é o segundo passo do item 5. Em terceiro, como é feita a produção do alimento? É numa cozinha, você tem um local próprio para produzir aquele alimento, tem uma cozinha quente, tem uma cozinha fria, ou é uma pequena indústria, você tem um espaço lá onde você industrializa isso, um pequeno laticínio, onde você faz um queijo, quer dizer, eu quero saber isso também no processo produtivo. Em quarto, é como que o alimento pronto é conservado. Quer dizer, ele chegou, você fez o processo de produção e como que ele fica aguardando o seu cliente. Ele está sob refrigeração, ele está numa câmara fria ou ele está embalado em temperatura ambiente, ou se for uma geleia, uma farofa, quer dizer, alguma coisa assim. Certo? Então, o item 5 do Manual de Boas Práticas, nós começamos na aula passada, fizemos o item 1, 2, 3, quer dizer, aquela introdução. Hoje, nós vamos passar para como que é o fluxo do processo produtivo dentro da empresa. Isso, vocês é que vão realmente, são as pessoas mais próprias para dizer como que esse material é produzido, né? Porque vocês é que atuam ali nessa linha de produção ou inventaram que seja um restaurante, quer dizer, como que na sua cabeça vai funcionar esse rito, né? Esse ritmo ali do ingrediente dentro do processo de produção. Então vocês vão fazer esse item 5, que equivale à aula de hoje. Eu peço que vocês me entreguem até na próxima aula, que vai ser na próxima quinta, dia 21, que também é o dia da primeira prova, da primeira VA do bimestre, tá? Sobre o segundo assunto de hoje, que são as APPCCs, Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle. Vocês vão ler o conteúdo relativo a isso, da página 27 até a página 34 na apostila que vocês têm das boas práticas. E nas próximas aulas, para não ficar uma coisa muito tumultuada, nós vamos aprofundar mais nesse tema, que também é de suma importância, tanto para a atividade quanto para a produção do Manual de Boas Práticas, que são as APPCCs, Análise dos Perigos, né? Dos pontos críticos de controle que vocês precisam ter dentro das unidades de alimentação e nutrição. Identificar os pontos críticos, identificar os pontos de perigo, né, nessa cadeia de produção. Então, tudo isso vai abranger esse outro assunto. Tá certo, pessoal? Então, no mais, eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite e até a nossa próxima aula. Obrigado.